segunda parcela do 13º salário vai injetar mais de 106 bilhões de reais na economia do país. E você vai ver também. Em sessão histórica, reforma tributária é promulgada no Congresso. Justiça determina a quebra de sigilo bancário, telefônico e fiscal do governador do Rio de Janeiro. Primeiro-ministro de Israel rejeita cessar-fogo e diz que guerra só vai acabar quando o Hamas for aniquilado. E ainda, jornal inglês compara Fluminense a time de aposentados e esquenta o clima para a decisão do Mundial de Clubes. Tudo isso você confere a partir de agora no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. São 18h33 pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira. E hoje é um dia histórico para o país. Depois de 30 anos de espera, o Congresso Nacional promulgou a reforma tributária. Os presidentes da República, Lula, do STF, Luiz Roberto Barroso, da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, participaram da sessão solene. A nova medida aprovada é considerada fundamental para simplificar a cobrança de impostos no país. Durante a cerimônia, Lula agradeceu a todos os ministérios envolvidos, incluindo o ministro da Fazenda do Brasil. Em seu discurso, o presidente ressaltou que é a primeira vez que ocorre uma ampla modernização do modelo de cobrança de impostos durante um regime democrático e afirmou que a foto da mesa do Congresso durante a promulgação é um importante símbolo do país e que, independente da posição política, todos contribuíram para que a reforma tributária fosse aprovada. A última rodada de votações do texto aconteceu na Câmara dos Deputados na sexta-feira. O projeto havia sido aprovado pela Câmara dos Deputados em julho e pelo Senado no início de novembro. Em linhas gerais, o texto estabelece a possibilidade de setores terem alíquotas reduzidas, como, por exemplo, os serviços de educação, medicamentos, transporte coletivo e produtos agropecuários. E ainda com notícias de Brasília, o presidente Lula realizou hoje no Palácio do Planalto a última reunião ministerial do ano e fez um balanço das atividades de 2023. Durante o encontro, o presidente elogiou a articulação do governo e disse que a negociação com o Congresso continua sendo o foco do ano que vem. O presidente afirmou que no próximo ano manterá a aposta no diálogo com os partidos no Congresso. Que a gente vai continuar no ano de 2024 com esse mesmo jeito de governar, conversando com todo mundo, perde alguma coisa, ganha outra coisa, mas estabelecer como regra extraordinária a capacidade de conversação, a capacidade do diálogo. O presidente elogiou a capacidade de articulação dos líderes do governo e do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na aprovação da reforma tributária, que era aguardada há décadas. Lula defendeu a estabilidade no país para incentivar investimentos. E o que nós estamos colhendo hoje é um pouco daquilo que foi plantado. Para você ter uma boa governança, você precisa ter credibilidade. Você precisa ter estabilidade política, estabilidade jurídica, estabilidade social. E você tem que ter uma coisa chamada previsibilidade. O presidente lançou em agosto o novo Programa de Aceleração do Crescimento, PAC. A carteira de obras nos estados é a principal aposta para incentivar a geração de emprego e renda para os próximos anos. Lula também já adiantou que pretende ampliar as viagens pelo país em 2024. Neste ano, o presidente teve uma agenda internacional mais intensa. Olha, e hoje é a tão esperada data limite para o pagamento da segunda parcela do 13º salário. O benefício deve injetar mais de 106 bilhões de reais na economia do país. Estudo da CNC revela que, no total, somando a primeira parcela depositada no último dia 30 de novembro, a injeção de recursos chega a 267 bilhões e 600 milhões de reais. O montante é de 6,2% maior que o registrado em 2022.
O estudo da CNC ainda revela que após 2 anos de direcionamento predominante para o pagamento de dívidas, em 2023, os gastos no comércio equivalentes a 37 bilhões e 350 milhões de reais deverão voltar a liderar a intenção de uso da segunda parcela do 13º salário. A quitação e o abatimento das dívidas deverão consumir 34% dos recursos que equivalem a 35 bilhões e 970 milhões de reais, seguido por gastos no setor de serviços em cerca de 20 bilhões e 310 milhões de reais e a poupança totalizando 12 bilhões e 660 milhões de reais. Nessa expectativa, estima-se que os recursos destinados ao consumo aumentem 23% em 2023, de acordo com a FEComércio, e especialistas alertam para a importância de prestar atenção com as compras de final de ano, de última hora e por impulso. E como eu disse, finalmente chegou o dia da segunda parcela do 13º salário. E para falar mais a respeito do impacto que esse dinheiro deve ter na economia do país, nós vamos conversar agora com a economista Paula Sauer. Muito boa noite, professora Paula Sauer. Seja muito bem-vinda mais uma vez no Jornal das 18h30. Boa noite, querido. Boa noite, espectadores. Tudo bem? Hoje é um dia importante, né? Então tem um monte de gente aí feliz da vida com o recebimento da segunda parcela aí do 13º, mas a gente precisa ficar atento também. Se por um lado é uma alegria, é claro, receber um dinheiro extra, e aí esse ano a gente vê até que tem um número maior de pessoas recebendo essa remuneração em função da formalização, né, do trabalho, do aumento do número de pessoas empregadas, né, CLT. Por outro lado, é importante a gente chamar a atenção que muitas pessoas ainda têm um nível de endividamento muito grande. E esse recurso ele é tratado de uma maneira diferente. A gente lida com o 13º salário como se ele fosse um dinheiro diferente, como se tivesse vindo do mesmo suor, do mesmo trabalho, da mesma, né, desempenho durante o ano. A gente tende a gastar esse dinheiro de uma maneira mais festiva. Então, é por isso que o comércio fica tão animado. É como se a gente separasse o salário para pagar dívida e o 13º para comprar coisa legal, para comprar presente, para comprar comida gostosa, para fazer uma festa. E aí chega janeiro e vem aquela ressaca. Então, qual é a recomendação que a gente dá aqui do lado de cá, observando isso? Se eu tenho dívida, a melhor maneira de eu entrar o ano, o melhor investimento que eu vou fazer, vai ser antecipar essa minha dívida, quitar a minha dívida, colocar essa minha dívida em dia. Não tem melhor maneira, melhor pé direito para entrar o ano do que colocar a minha dívida em dia com esse dinheiro extra que eu recebo. Se eu estou com tudo em dia, e a gente vê aí na matéria que o número de pessoas fazendo poupança ainda é muito pequeno. E isso chama a atenção. Fala o que você ia falar, Kleber. Eu ia dizer que foi muito precisa a sua análise, principalmente esse caráter festivo da utilização do dinheiro. Achei genial. E por isso queria fazer um comentário rápido em cima para você concluir. Muita gente vai com certeza comprar presente e agora chegou aquela hora das compras de última hora. Qual a recomendação que você faz? Certo. Eu vou falar, eu sou a chata da lista, né? Então é sempre levar a lista para você comprar o presente. É uma das coisas. Vou fazer uma lista, mas eu vou também separar e eu vou definir um orçamento. Então eu tenho que ter um valor máximo que eu posso gastar e eu não posso estourar esse meu orçamento.
A outra coisa importante também é fazer uma lista. Então, eu não posso esquecer do presente do Kleber, eu não posso esquecer do presente da Débora, mas eu não vou sair comprando presente para todo mundo de última hora ou que eu lembrei agora. Então, eu vou fazer essa minha lista, ou eu vou fazer até mesmo um combinado com a família, para quem eu vou dar presente, estipular um valor, para não estourar o orçamento e entrar o 13º e entrar o 2024 apertado de dinheiro e chateado, né? É para começar o ano bacana, é para começar o ano bem. E muito cuidado também de olhar aquele dinheiro extra e acabar comprando coisas que a gente não compraria. Uma coisa importante também, só para a gente terminar, é em relação ao uso do crédito. Toda vez que parar na frente de uma vitrine, se pergunta se você compraria essa coisa se fosse em dinheiro. A gente também muda de comportamento quando a gente compra com o cartão, que vai pagar lá na frente, e quando a gente tem que tirar o dinheiro do bolso. Tá então, certo. Essas são dicas importantes aí. E um beijo para todo mundo, bom Natal, bom Ano Novo. A gente se vê mais adiante. Tá certo. Nós acabamos de conversar com a economista Paula Sauer. Por falar em presente, eu posso dizer que a sua participação ao longo do ano aí foi um presente para a gente também. Muito obrigado, Paula. Eu que agradeço. Grande abraço. Olha só, eu mudo de assunto agora para falar que o Superior Tribunal de Justiça determinou hoje a quebra dos sigilos bancário, telefônico, fiscal e de e-mail do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. A Operação Sétimo Mandamento foi deflagrada pela Polícia Federal e apura fraudes em programas assistenciais do Estado. O irmão de criação do governador, Vinícius Sarciá Rocha, foi um dos alvos da busca deflagrada pela Polícia Federal nesta quarta-feira. Os agentes apreenderam na casa dele R$ 128 mil e $7 mil, o equivalente a R$ 160 mil, dentro de uma caixa de remédios. A informação foi negada pelo governo. Também foram apreendidas diversas anotações e planilhas com nomes, valores e porcentagens. O STJ expediu ao todo 13 medidas de afastamento de sigilo bancário, fiscal e telemático. Em nota, o governador Cláudio Castro disse que a operação não traz nenhum novo elemento à investigação desde 2019 e que 4 anos depois, o fato de haver medidas cautelares reforça que tudo se resume a uma delação criminosa e que não há provas contra ele. Além de Sarciá, que é presidente do Conselho de Administração da Agência Estadual de Fomento, também sofreram buscas a subsecretária de Integração Sociogovernamental e o gestor de governança socioambiental da SEDAI. Na operação, denominada Sétimo Mandamento, a Polícia Federal investiga os crimes de organização criminosa, peculato, corrupção e lavagem de dinheiro que teriam sido praticados na execução dos projetos Novo Olhar, Rio Cidadão, Agente Social e Qualimóvel entre os anos 2017 e 2020. E veja a seguir, Israel rejeita cessar fogo e diz que guerra só acaba quando o Hamas for aniquilado. E ainda, o jornal inglês compara o Fluminense com um time de aposentados e esquenta o clima para a decisão do Mundial de Clubes. Nós voltamos já. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta e ao vivo. São 18 horas e 47 minutos pelo horário de Brasília. Vamos agora com o destaque internacional. Israel rejeitou hoje a possibilidade de uma trégua na guerra contra o Hamas. O objetivo, segundo o governo israelense, é eliminar o grupo terrorista. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartou nesta quarta-feira um cessar-fogo na guerra contra o Hamas, sem primeiro ter conseguido eliminar a organização palestina. As declarações do premier coincidem com uma viagem ao Egito nesta quarta do chefe do Hamas para participar das conversas sobre uma trégua. Quem pensa que vamos parar está descolado da realidade.
Não vamos parar a luta até que todos os objetivos que estabelecemos sejam alcançados. A eliminação do Hamas, a libertação dos reféns e a remoção da ameaça de Gaza. Um líder do Hamas afirmou que um cessar-fogo total e uma retirada do exército são condições necessárias para qualquer troca entre reféns israelenses e prisioneiros palestinos. Além disso, o Conselho de Segurança da ONU debate uma resolução para acelerar o envio de ajuda humanitária para Gaza. O projeto inicial pedia uma trégua duradoura das hostilidades, mas a votação foi adiada 2 vezes. Agora, os membros buscam evitar o veto dos Estados Unidos, principal aliado de Israel. Chegou a hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações, como sempre, é ele, Leonardo Félix. Léo, boa noite. E a seleção já tem um desfalque certo para a Copa América de 2024, não é isso? É verdade, Kleber. Boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no Jornal das 18h30. Infelizmente, o nosso craque Neymar teve a ausência confirmada na próxima Copa América, que vai ser disputada no ano que vem lá nos Estados Unidos. Essa informação foi trazida pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, e a gente vai conferir agora mais informações. O médico da seleção, Rodrigo Lasmar, que operou o jogador em novembro, disse que a recuperação deve durar pelo menos 9 meses. Por isso, a expectativa é que o atacante volte a campo até agosto. É muito cedo e não adianta querer queimar etapas para recuperá-lo aí um mês antes, correndo riscos desnecessários. Então, provavelmente, a nossa expectativa é que ele esteja sendo preparado para retornar ali no início da temporada de 2024 na Europa, que começa aí no meio do ano, a partir de agosto, alguma coisa em torno disso. Neymar, de 31 anos, sofreu uma ruptura no ligamento cruzado e no menisco do joelho esquerdo em outubro, durante uma partida das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 contra o Uruguai. Esta é uma das lesões mais graves para um jogador de futebol. A carreira de Neymar foi marcada por várias lesões semelhantes, mas o médico garantiu que o atual atacante do Al Hilal da Arábia Saudita poderá voltar a jogar em alto nível. O afastamento do camisa 10 é um novo golpe para a seleção brasileira, que está em 6º lugar nas eliminatórias sul-americanas, depois de acumular pela primeira vez 3 derrotas consecutivas na competição. Após a Copa do Mundo de 2022 no Catar, a equipe só teve um treinador oficial em julho, quando Fernando Diniz foi nomeado por 1 ano. O técnico brasileiro comanda a seleção e o Fluminense ao mesmo tempo, algo inusitado e questionado. Pelo plano da Federação Brasileira, Diniz seria o diretor técnico até que o italiano Carlo Ancelotti encerrasse seu vínculo com o Real Madrid, o que ainda não foi oficializado. E outro jogador que é destaque nos noticiários de hoje é o Daniel Alves, né, Léo? Isso mesmo, Kleber. O Tribunal de Barcelona anunciou nesta quarta-feira que o jogador brasileiro Daniel Alves vai ser julgado na Espanha no começo de fevereiro por supostamente ter cometido violência sexual contra uma jovem em uma casa noturna no ano passado. No fim de novembro, o Ministério Público Espanhol solicitou uma pena de 9 anos de prisão para o brasileiro, que está em prisão provisória desde janeiro. O MP também pede uma indenização equivalente a mais de R$800 mil para a vítima e mais 10 anos de liberdade vigiada depois do cumprimento da sentença determinada. O incidente teria ocorrido na casa noturna Sutton, em Barcelona, na madrugada de 31 de dezembro de 2022. Alves, que já frequentava o local, teria conhecido a jovem na boate e a convidado para entrar em uma área exclusiva, onde ficava um pequeno banheiro, do qual ela não sabia da existência. De acordo com o MP, ele teria demonstrado uma atitude violenta com agressões à mulher e a forçando a manter relações sexuais, apesar da resistência. Daniel Alves inicialmente negou conhecer a jovem, mas mudou a versão várias vezes e acabou admitindo que eles tiveram relações sexuais, apesar de afirmar que foram consensuais. E, Léo, vamos falar agora da tão esperada final do Mundial Interclubes. Um jornal inglês comparou hoje o Fluminense a um time de aposentados. E essa notícia gerou uma grande polêmica no meio esportivo. Você acha que isso pode acabar servindo de motivação extra para a grande final de sexta-feira do Mundial de Clubes? Kleber, sempre há um motivo de motivação maior, né? Isso era muito comum nos anos 90, anos 2000, se colocava o anúncio, né? O anúncio não, melhor dizendo, a publicação de um jornal ali no vestiário
quando tinha uma declaração polêmica do time adversário e o time elevava a moral e entrava realmente determinado para aquela partida. Não vai ser diferente. Eu acho que o Fluminense pode realmente ter um ganho motivacional. De fato, o jornal britânico The Telegraph publicou um texto que afirma que a escalação do Fluminense, adversário do City na final do Mundial de Clubes, seria mais adequada ao Soccer Age. Olha só, um torneio beneficente protagonizado por ex-jogadores de futebol. A publicação destaca a presença de jogadores veteranos como Marcelo, de 35 anos, Felipe Melo, de 40 e o goleiro Fábio, de 43. E outros atletas também, como Samuel Xavier, o Ganso, Keno e Cano. Todos eles acima dos 33 anos, eles também foram citados na matéria. E o jornalista Sam Wallace compara o estilo de jogo do Fernando Diniz, baseado na posse de bola, com o do Pep Guardiola, mas pôs em dúvida se a estratégia do técnico do Fluminense será a mesma na decisão contra o time inglês. Lembrando aí para todo mundo que o Fluminense e o Manchester City disputam essa final do Mundial de Clubes da FIFA na próxima sexta-feira, às 3 da tarde, pelo horário de Brasília, lá em Jeddah, na Arábia Saudita. Clever, isso aí, eu vou voltar na sexta-feira comentando como foi essa partida e estaremos todos aí na torcida pelo Tricolor, não é verdade? Grande abraço para você, para todos que nos acompanham. Grande abraço. Tá certo, e com direito a hino, já está marcado sexta-feira, eu aqui e o Léo, nós vamos falar dessa grande final. E olha só, Fluminense tem sim jogadores experientes, mas também tem uma molecada que tá fazendo bonito lá. Bom, é isso aí, o Jornal das 18h30 fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.